que nos dá. E hoje eu vou falar sobre financiamento. Saiu aí essa semana a Caixa, né, liberou aí uma linha de crédito para micro pequenos, né, empreendedores, com taxas variadas, com os tetos também, e período de pagamento com as carências. E aproveitando, né, nesse momento aí da quarentena, é um período de muita transformação. Para quem está aqui do outro lado, como eu, para você que está aí assistindo, eu falo que é desafiador criar conteúdos. Né? Hoje em dia não dá para criar, não está. Eu tinha o conteúdo aí todo planejado de uma forma e com a pandemia, com as novas necessidades minhas e de vocês, vieram aí. Eu tive que pensar em outras alternativas, em outros temas, ficar ligada em outros temas. Eu já havia falado algo a respeito, né, de financiamento quando eu tratei de finanças pessoais nos últimos sábados, aqui mesmo na live. Até separei um conteúdo para montar bem bacana para vocês depois. Esse conteúdo vai virar uma mentoria que está sendo aí planejada, porque não dá para colocar algo no ar de uma hora para outra. Então é necessário que tenha um estudo, tenha um planejamento. Agora veio essa nova linha de crédito da Caixa, alguns bancos já tinham feito algumas ofertas e a Caixa entrou com essa linha especial, não é? E mexeu um pouquinho no conteúdo da live de hoje, mas vai dar para ser bem proveitosa porque está bem dentro daquilo que a gente está vivendo hoje, não é? Financiar ou não é? Quando tomar a melhor decisão? Quando é melhor emprestar? Qual é o momento? Como tomar essa decisão? Parece algo um pouco difícil, mas tem um norte, tem um caminho, e é isso que eu vou falar para vocês aqui hoje. Como vocês podem trabalhar, né, esse planejamento, não é? Eu sei que a primeira tentação é correr lá e já pedir. Se você é microempreendedor, liberou hoje a Caixa, então é já entrar lá no site que está disponível, fazer seu cadastro e pedir o teto máximo, e vamos ver o que vai acontecer. É para pagar só daqui começar a pagar daqui 9 meses. Eu tenho 2 anos para pagar, então aí temos alguns pontos muito críticos na hora de entender o que fazer. Primeiramente é manter a calma. É difícil manter a calma nesse momento, as empresas precisando se capitalizar, as contas vencendo, mas o empréstimo ele pode ter um efeito contrário para você. Quem nunca fez um empréstimo e se arrependeu? Não é? Comece por mim. Sem pensar, sem planejar, sem avaliar a real necessidade e se não tem outras alternativas, não é? Pegar o empréstimo tem que ser a última alternativa, tanto para a sua vida quanto para o seu negócio. Tem muita gente, isso falando de profissionais CLTs que tiveram aí a redução, que foi por isso que eu fiz a live da semana passada, do sábado, para falar dessas reduções, de como se readequar, como avaliar as despesas, reunindo a família. Porém, é algo de se tomar cuidado, porque você vai tentar cobrir essa diferença que você vai ter no salário com o empréstimo, vai fazer uma dívida para começar a pagar daqui a um tempo. A gente não sabe quando que essa pandemia vai acabar. Inicialmente, as reduções salariais são até 90 dias. E se precisar ser prorrogado e você já fez a dívida, vai ter que renegociar, vai ter que ter um trabalho para negociar com o banco, para ver se eles te dão mais prazo, de repente eles vão colocar mais juros aí. Então, nem sempre é a melhor alternativa. A melhor coisa é se acalme em primeiro lugar. Não é para sair correndo, pegando empréstimo de todos os lados, porque todas as empresas de empréstimo estão doidas também para emprestar dinheiro.
Segundo, você precisa avaliar todos os seus custos de despesas. Com as empresas fechadas, automaticamente você já tem algumas reduções no custo fixo. Se você ainda não negociou seu aluguel, procure o proprietário da imobiliária ou o responsável pela imobiliária para saber se eles já traçaram um plano junto com os locadores para acharem alternativas, oferecerem aos locatários alternativas de redução, de isenção, se for possível. Na questão do aluguel fica complicada um pouco a questão da redução total, porque a pessoa que loca também precisa desse dinheiro e muitas vezes é a única fonte de renda que ela tem. Então, conseguir negociar uma redução proporcional ao que você teve no salário, caso você seja pessoa física. Se você é pessoa jurídica, tentar negociar aí 50% do valor, né, para jogar para depois, né, que a quarentena acabar, ainda conseguir aí uma carência aí de uns 3, 4 meses para renegociar essas diferenças. Então, vale a pena. Conta de água, conta de luz, se o prédio está fechado, automaticamente a redução vai existir. O telefone, a internet, você, empreendedor, pode pedir a suspensão temporária do serviço. Você paga uma taxa pequena e você pode pedir essa suspensão. É uma forma de economizar, porque você não vai precisar da internet. Com a luz, é bom conversar, porque às vezes você consegue também uma suspensão temporária, mas pelo consumo já vai vir um valor muito mais abaixo do que você já costuma pagar. A água, ela tem a taxa mínima. Se está no nome de pessoa física, vem o valor. Se está cadastrado, no caso de um prédio comercial, vem cadastrado com o nome de pessoa jurídica, então a taxa é um pouquinho maior. Mas é o mínimo, gastando ou não gastando. Mas com a luz você consegue já economizar. Com a internet, o telefone, você também pode economizar na sua empresa, porque você pode pedir a redução, a suspensão, perdão, desse serviço. Agora, você já fez todas as reduções possíveis, tanto na sua casa quanto no seu negócio, mas você viu que as receitas ainda estão apertadas. E você toma a decisão de pegar emprestado. Para se contrair o empréstimo, também vale analisar alguns pontos antes de clicar o dedinho lá no site e pedir o empréstimo. Porque com tudo mais fácil, tudo mais digital, então fica muito mais fácil você clicar e conseguir. Oi, boa tarde, Ana Clara. Obrigada pela audiência. Seja bem-vinda. Como todos, sejam bem-vindos. Aqui, tá a Thaís. Vou pagar 70% do aluguel agora e 30% posteriormente. Muito bem, Thaís. Muitos locadores estão fazendo isso. Se a sua imobiliária ainda não te comunicou, vale a pena ir conversada para saber o que eles estão fazendo. Não é? Vale a pena você conversar, porque conversando você consegue se entender. Não é? Não vale a pena você negligenciar, ou deixar passar e de repente pagar juros. Não, conversa. Chama o locador, chama, se for direto com o dono, chama o dono para conversar, para chegarem a um acordo, não é? Ai, que legal, manda um beijo para ela também. Ana, um beijinho para você, um beijinho para sua tia também. Por quê? Porque todo mundo está encarando essa situação de alguma forma, está sofrendo, né, as sanções, as quedas no faturamento, queda na renda. Então é o momento de se flexibilizar. Mas se você já fez tudo isso, o locador do seu imóvel está irredutível, você não conseguiu reduzir alguns prazos, prorrogar prazos, que a maioria tem feito isso, inclusive quem já tem empréstimo bancário, tem aí um período que se estiver em dia, né,
é um pré-requisito que esteja em dia. Eles podem, se você pode conseguir a prorrogação por até 90 dias das suas parcelas. Você ganha um fôlego para se replanejar, para quando voltar tudo ao normal, você ir lá e negociar, né, essas diferenças junto com as parcelas que irão vencer. Mas você tomou a decisão e vai pedir emprestado. Como que ficou as linhas de crédito, né, para os micro e pequenos empreendedores? Os MEIs podem pegar até R$ 12.500. A taxa de juros a 1,59% ao mês, é uma taxa bem considerável. O prazo de carência são 9 meses e eles vão ter até 24 meses para pagar. Então, se você contrair hoje, é o primeiro dia, você vai começar a pagar só em fevereiro do ano que vem. As pequenas empresas, que é o que está no topo, eles têm um ano de isenção, né, um ano de carência, com a taxa de 1,19% ao mês, e podem pegar até R$ 125 mil, com até 36 meses para pagar. Os MEs, que são os microempresários, a taxa de 1,39%, até R$ 75 mil, e terão até 30 meses para pagar. Não é? Vão ter também aí o período de carência, então varia de 9 a 12 meses o período de carência. É um período bem atrativo. As taxas de juros estão atrativas. Os valores estão atrativos. O prazo de pagamento também é atrativo. Você pensar que vai começar a pagar quase daqui a um ano, porque, né, se for pensar em fevereiro do ano que vem, no caso dos MEIs, é quase um ano, é muito tempo. Dá tempo de você fazer muita coisa. Dá tempo de você replanejar o seu negócio inteiro, de retomar, caso a nossa quarentena se encerre aí no próximo dia 10 de maio, a vida começando a voltar ao normal, você vai ter aí um bom período para poder se reestruturar para pagar essas parcelas. Mas algo que você precisa ficar muito atento é o valor dessa parcela. Rose, mas é só para o ano que vem. O ano que vem é outro cenário. Quem diria que há um ano atrás nós pensaríamos em estar na situação que estamos hoje? Com a economia retraída, com uma onda de demissões, que a gente sabe que teve muita empresa que demitiu funcionários, muitas empresas reduziram salários, jornada de trabalho. Quem achava que o mundo ia parar? O Brasil, nós temos uma cultura que eu falo que é uma cultura péssima, eu detesto essa cultura, né? Detesto é uma palavra um pouco forte, mas eu acho muito ruim que o Brasil só anda depois do carnaval. A gente começa a andar depois do primeiro trimestre, né? Um primeiro trimestre jogado no lixo para algumas empresas. Espero que não seja o seu caso. Chegou o carnaval, a expectativa era a melhor possível. O Brasil tinha toda a expectativa de crescimento, nós íamos ter crescimento do PIB, os negócios iam crescer, o comércio, serviços, tudo com uma projeção muito positiva. Quem veio bater a nossa porta? O abençoado do corona. Parou nossas empresas, parou nossos negócios, parou os nossos planos, momentaneamente. Não sei em que estágio você está, se você está parado, se você está estudando, se você está recriando o seu negócio, revendo o planejamento, revendo o preço, investindo em marketing para não deixar a sua marca ser esquecida, porque hoje no mundo digital, muito facilmente uma marca é esquecida, mesmo que você esteja super bem colocado, super no topo, mas se você não se mantiver no marketing digital, você tem um grande risco de ser esquecido quando tudo isso acabar. Boa tarde, Lourdes, tudo bom? Beijos. Ou tem gente que está simplesmente curtindo. Tem gente que está estudando, não é? Porque tem muito conteúdo gratuito. Então, não sei em que momento a sua empresa está. Mas por que eu estou falando
tocando nesse assunto, porque a gente não sabe como vão ser as coisas daqui a um ano. Depois do que aconteceu esse ano, nós viramos um esquadrão de guerra. Não é? Como se diz, é o planejamento VUCA, porque a gente não sabe como vai ser. Como vai ser a retomada da nossa economia. Por mais otimista que eu e você sejamos, a gente tem que pensar do outro lado também. Se de repente eu me comprometo com essa prestação e chegar lá daqui 9 meses, eu não me preparei, eu não consegui pagar, esse 1,59 ele vai virar 2, 3, 4, 5, que a gente sabe que os juros de financiamento é juros sobre juros, são juros compostos. Isso pode sim virar uma bola de neve. Então, como tomar a decisão de realmente contrair um empréstimo? Primeiramente, depois que você se acalmou, porque você leva o susto, você se estressa, se desespera, sempre vem aquela pessoa altamente pessimista para também te ajudar a colocar para baixo, para falar que não vai dar certo, que você vai ter que fechar sua empresa, que pode esquecer o seu negócio, que você não vai conseguir ir para frente. Vão aparecer N coisas, N situações. Porém, você tem que acreditar em você e acreditar no seu negócio. Por isso que eu estou trazendo as ferramentas de inteligência, algumas ferramentas de inteligência emocional para o processo de consultoria, porque é aquele momento de você olhar para você, a sua competência, o que você pode, gerenciar as suas emoções, porque no momento como esse, sem o nosso emocional, a gente não faz nada. A gente só toma medida precipitada. O desesperado, que não se planejou anteriormente, ele vê a oportunidade de pegar dinheiro emprestado. Eu tenho certeza que a hora que virou meia-noite já entrou no site da Caixa lá, viu lá o que ele pode pegar emprestado e já pegou. Está esperando a aprovação, de repente já saiu, o dinheiro daqui uns dias vai para a conta e já começa a gastar. Para que esse empréstimo não seja uma bola de neve na sua vida, você precisa parar e pensar em alguns pontos. Planejar. Qual destino vai para esse dinheiro? Esse dinheiro é para você estar com a empresa totalmente parada, você não fez mais nada e precisa pagar alguns custos fixos e os seus funcionários. Porque os impostos nós já sabemos que foram prorrogados para 90 dias. Então, você que teve a sua guia aí que venceu anteontem, no último dia 20, as guias estão vencendo em junho, julho, mais ou menos. Né? Então, você não precisou se preocupar agora, porque as suas guias foram prorrogadas. Esse mês, se você não tem, provavelmente você não tenha faturamento, não é nada a declarar. Então, o imposto você já tirou desse mês. O aluguel, de repente você já negociou. Vai pagar aí um percentual acordado com o dono ou com a imobiliária que faz a gestão do imóvel. Ok, consegui reduzir aí mais 30%, um exemplo. Eu vou pegar o exemplo da nossa colega Thaís, que ela está pelo Facebook. Você conseguiu prorrogação dos boletos com os fornecedores, você conseguiu renegociar as suas dívidas e parcelou em mais vezes. Conseguiu pegar uma prestação um pouco menor, então você também aí teve mais uma redução aí, uma média de uns 30%. Mas ficou a folha de pagamento. Se você não entrou no plano de redução de salários, né, de reduzir salários, de reduzir a jornada, você está pagando o salário integral, ou vai pagar o salário integral, né, que nós ainda não terminamos o mês de abril. Se você ainda não tem as receitas, aí vale pensar, você vai ter para pagar esse mês e os próximos. Então, é muito importante você saber e ter isso muito claro quanto você precisa. Até mesmo porque tem um limite, tem um teto de valores conforme a categoria que você se encaixa. A categoria contábil.
né, fiscal, se você é um MEI, se você é um ME ou se você é um EPP, que são as pequenas empresas. Aonde você se encaixa? Para você saber o seu teto. O que você precisa desse dinheiro? Lista. O que você vai fazer com esse dinheiro? Se for para pagar outro empréstimo, não vale a pena. Porque isso você pode negociar diretamente com eles. E eles estão dando carência, assim como para os novos empréstimos. Folha de pagamento, de repente você já não tem para agora, então vale analisar a real necessidade de cada coisa. Liste o que você tem para fazer, o que você tem para pagar, o que você não renegociou e veja se o valor do empréstimo é suficiente. Porque não adianta você cobrir o mês de abril e não conseguir cobrir o mês de maio. E o que você vai fazer em maio? Vamos supor que você é um MEI, né? Você se encaixa aqui na categoria, vai pegar R$12.500. É um dinheiro razoável para um microempreendedor individual, porque normalmente o micro não tem funcionário. No máximo ele tem um funcionário. E aí? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Pagar dívida? É melhor renegociar, pedir prazo. Eu tenho um ponto alugado, consegui redução. Coloquei meu negócio no delivery. O que eu estou fazendo para capitalizar o meu negócio antes de pensar no empréstimo? Justamente porque você pode rapidamente dar fim nesses 12.500. O dinheiro vai embora muito rápido se você o consome muito rápido. Se você não o contrai com consciência, com clareza, você gasta e não sabe para onde foi. Aí você fica com a dívida para começar a pagar, porque a conta vai chegar e já está pré-determinada, que são, no caso dos MEIs, são 9 meses de isenção, de carência, e a partir do 10º mês você precisa começar a pagar as parcelas e terá 2 anos para quitar. Aí vem outra questão que precisa ser muito bem avaliada antes de contrair o empréstimo, porque você conhece o seu cenário, você conhece as limitações do seu negócio. Nós agora já esperamos um crescimento menor da economia. Talvez pelos próximos anos, ainda não sabemos, porque a gente só vai conseguir olhar um cenário depois que tudo isso acabar. O valor que vai gerar de prestação. O MEI deve pagar em torno de uns R$600 a R$700 de prestação. Isso vai caber no seu negócio? Comporta o seu negócio? Não é? Então, conforme vai aumentando o valor, vai aumentando o valor da parcela, obviamente, porque a diferença é de 24 para 36 meses, é um ano a mais. A diferença é que o pequeno empreendedor, ele vai ter um ano a mais para pagar que o MEI. Porém, ele vai pegar 10 vezes mais. Ele pode financiar até R$125.000. Aonde que pode valer a pena? Já analisei, o valor da parcela é compatível, tenho condições de me planejar ainda durante esse ano, porque é legal já ir se planejando desde agora, para começar a pagar essas parcelas, mesmo que o ano que vem não deixar, porque de repente, se vence em fevereiro, se o seu negócio não tem boas vendas em dezembro e janeiro, você vai ter dificuldade de pagar em fevereiro. Isso é muito sério. Então, por que não já começar a se planejar, colocar tudo na ponta do lápis mesmo, se é viável ou não, para que vai, qual o benefício? De repente, você está vendo como oportunidade esses valores de investir no seu negócio. De repente, sabe aquele equipamento que você está doido para comprar? Você sabe que vai te trazer retorno? De repente, é um equipamento que você pode começar a usar agora, que ainda estão entregando, que vai te ajudar, de repente, a lançar um novo produto no mercado, que você já enxergou possibilidade de venda, pode ser uma boa, porque você vai ter daqui até o início do pagamento para se planejar para começar a pagar.